O fim do mundo já foi anunciado, e os deuses sabiam que não poderiam impedir. Hoje você vai descobrir por que, na mitologia nórdica, até as divindades enfrentam a própria morte, e o que isso revela sobre destino, coragem e consequência. Quando o fim é inevitável, o que realmente importa? Eu sou Ivan Lucas, e você está no Folclores e Lendas pelo Mundo. O Ragnarok é o evento final da mitologia nórdica. Não é apenas uma batalha, é o colapso da ordem cósmica. As principais fontes que descrevem o Ragnarok são dois textos islandeses do século XIII, a Edda Poética e a Edda em prosa, compilada por Snorri Sturluson. Esses registros foram escritos já em contexto cristão. Por isso, muitos estudiosos apontam que parte do material pode ter sido influenciada por ideias medievais europeias. Ainda assim, há consenso acadêmico de que o conteúdo preserva tradições orais muito mais antigas, transmitidas entre os povos escandinavos durante séculos. É importante distinguir: o que temos hoje é registro medieval, mas o mito provavelmente é anterior. Ragnarok não nasceu nos livros. Ele foi preservado neles. A palavra Ragnarök carrega debate. Durante muito tempo, foi traduzida como crepúsculo dos deuses. No entanto, a interpretação linguística mais aceita hoje sugere que o significado original se aproxima de destino dos deuses. Essa diferença não é detalhe. Crepúsculo sugere decadência. Destino implica inevitabilidade. Segundo alguns filólogos, o equívoco surgiu por confusão na transmissão manuscrita medieval. Uma única letra pode alterar séculos de interpretação. E quando falamos de mitologia, o significado molda o sentido do fim. O Ragnarok não começa com espadas, ele começa com inverno. O Fimbulwinter, o grande inverno. 3 anos consecutivos de frio extremo, sem verão entre eles. Segundo os versos da Edda Poética, irmãos lutarão entre si, leis serão quebradas, a moral se dissolve. Antes da destruição física, vem a ruptura social. Nem todos os pesquisadores interpretam esse trecho literalmente. Alguns sugerem que o mito pode refletir memórias coletivas de crises climáticas reais na Escandinávia antiga. Outros defendem a leitura puramente simbólica, o inverno como metáfora de colapso humano. Seja como evento climático ou símbolo cultural, a mensagem é clara. O fim começa quando a ordem se desfaz. E no centro da ruptura está Loki. Ele não é apenas vilão, é agente de transformação. Após causar a morte de Baldur, ele é punido pelos deuses e aprisionado. Mas no Ragnarok, suas correntes se rompem. Segundo a tradição preservada nas Eddas, Loki lidera forças do caos contra Asgard. Alguns estudiosos enxergam nele a personificação da instabilidade inevitável da existência. Outros o veem como figura ambígua, nem totalmente maligna, nem completamente redentora. O fato é que o colapso não acontece por acaso. Ele é desencadeado. E toda a ordem carrega dentro de si a semente da ruptura. Nesse momento, quando os sinais se cumprem, não há retorno. Fenrir se liberta. Jörmungandr emerge do oceano. O lobo devora o sol. Os deuses sabem o que está por vir e, mesmo assim, marcham para a batalha. Odin convoca os guerreiros caídos em Valhalla. Thor empunha o martelo. Freyr prepara-se para lutar sem sua espada mágica. Eles não ignoram o destino. Eles o enfrentam. E essa decisão muda o significado do fim. A última batalha começa na planície de Vigrid. De um lado, os deuses de Asgard. Do outro, gigantes, monstros e forças primordiais. Odin enfrenta Fenrir. Segundo os versos da Edda Poética, o lobo o devora.
Thor derrota Jormungandr, mas dá apenas 9 passos antes de cair, envenenado. Freyr enfrenta Surtr e morre por não possuir sua espada. Tyr e o cão Garmr se destroem mutuamente. Quase todos caem. Essa não é uma narrativa de vitória, é uma narrativa de consequência. Os deuses conheciam o destino e lutaram mesmo assim. O heroísmo aqui não está em vencer, está em permanecer firme diante do inevitável. E agora, um recadinho. Se você está gostando dessa história, deixe o like e toque no botão hypar. Esse simples gesto fortalece o nosso canal e leva o nosso vídeo ainda mais longe. Agora, de volta ao vídeo. Com os deuses caídos, Surtr avança. Surtr é o gigante do fogo primordial. Segundo a tradição nórdica preservada nas Eddas, ele incendeia o mundo inteiro. A terra afunda no mar. O céu se parte. As estrelas desaparecem. Alguns estudiosos sugerem que essa imagem pode ter sido influenciada por concepções cristãs do juízo final. Outros defendem que o elemento do fogo já fazia parte de antigas cosmologias indo-europeias. Não há consenso absoluto. O que há é clareza simbólica. A ordem antiga precisa ser consumida. Nada permanece intacto, nem mesmo os deuses. Mas o Ragnarok não termina na destruição. Após o incêndio, a terra emerge novamente do mar. O verde é renovado. Baldur retorna. Filhos de Odin e Thor sobrevivem. E 2 humanos, Lif e Liftrazir, permanecem escondidos, destinados a repovoar o mundo. Segundo a tradição, eles sobreviveram abrigados na árvore cósmica. Aqui é importante distinguir. Não há evidência histórica de evento real correspondente. Estamos no campo do mito. Mas a mensagem é clara. O fim absoluto não é o fim definitivo. É reinício. A destruição prepara o ciclo seguinte. Alguns paralelos entre o Ragnarok e o Apocalipse bíblico chamam atenção. Batalha final, destruição global, renascimento. Nem todos os pesquisadores concordam sobre o grau de influência cristã na narrativa nórdica. As Eddas foram registradas em contexto já cristianizado. Isso abre espaço para possível sincretismo. Mas também é verdade que mitos de destruição cíclica existem em diversas culturas. A questão permanece em debate, e o debate fortalece a investigação. Para os povos nórdicos, o destino era inevitável. A palavra Weird expressava essa teia de acontecimentos que não pode ser desfeita, mas aceitar o destino não significava passividade. Significava agir com honra. Mesmo sabendo que morreriam, os deuses lutam. Essa postura reflete um valor central da cultura guerreira escandinava: coragem diante do inevitável. Não é fuga, é enfrentamento. E isso muda completamente o sentido do fim. Agora, entramos no campo da interpretação simbólica. Do ponto de vista psicológico, o Ragnarok pode ser lido como arquétipo de colapso necessário. A destruição das estruturas antigas representa a queda do ego rígido. A sombra, tudo aquilo que reprimimos, retorna com força. Fenrir pode simbolizar instintos não integrados. Loki pode representar impulsos disruptivos que evitamos confrontar. Essas não são afirmações históricas. São leituras simbólicas possíveis. Na filosofia, o Ragnarok levanta uma questão direta. Se o fim é inevitável, o que define nossa existência? O resultado ou a postura? Na espiritualidade, ele aponta para ciclos: morte, transformação, renascimento. O mito não promete salvação, ele revela responsabilidade. E talvez essa seja a mensagem mais perturbadora. O Ragnarok continua vivo na cultura contemporânea. Em Thor,
Ragnarok, o evento é reinterpretado com tom leve, mas mantém a ideia de que a destruição pode ser caminho para a reconstrução. No jogo God of War, Ragnarok, o foco recai sobre destino e escolhas individuais, ampliando o conflito moral do mito original. Já na série Vikings, o Ragnarok funciona como horizonte espiritual, um fim inevitável que molda decisões no presente. Obras de ficção reinterpretam mitos. Elas não substituem as fontes históricas, mas revelam algo importante. O medo do colapso continua atual. Talvez o Ragnarok nunca tenha sido apenas sobre o fim do mundo. Talvez ele fale sobre o fim das certezas. Todos enfrentamos momentos de ruptura, perdas, mudanças inevitáveis, colapsos pessoais. O mito não promete evitar a destruição. Ele ensina a atravessá-la. O verdadeiro teste não é impedir o fim. É como escolhemos enfrentá-lo. Chegamos ao final de mais uma história. E se esse vídeo fez você compreender ainda mais o significado do Ragnarok, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação para continuar explorando mitos, lendas e símbolos que atravessam o tempo. Agora eu quero saber a sua opinião. Se até os deuses enfrentam um destino inevitável, o que realmente define uma vida? Escapar do fim ou a forma como escolhemos enfrentá-lo? Me conta nos comentários. Eu leio todos. Se quiser apoiar ainda mais o canal, você pode usar o botão Hypar, ou Valeu Demais, ou fazer parte do nosso clube de membros. Mas, de verdade, sua presença aqui já faz toda a diferença. Muito obrigado por caminhar com a gente. Nos vemos no próximo vídeo, aqui em Folclores e Lendas pelo Mundo.